Pai, Senhor, amém? Pai que está no céu, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa agora, Pai, abençoar o teu servo Sandro, Deus. Senhor, que ele possa diminuir, o Senhor cresça, Deus. Senhor, está presente nesse lugar, Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor quer dar mais um dia de vida, Pai. Senhor, abençoe esse culto, Deus. Senhor, nos dê entendimento para entender o que o Senhor quer falar no nosso coração, meu Deus. É isso, Pai, que eu já te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja, deixa eu fazer aqui as formalidades. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eberval, da sua família e da Vânia, que eu conheço desde adolescente. Há muito tempo. Tu não gosta de falar? Há muitos anos. Muito tempo. Tá velho. Vânia era aquela neguinha assim, pequenininha. Cabelo duro. Só o sangue. Morava na Merenguava. Vou parar. Vou parar. E a gente sempre tivemos essa instrução, ou essa criação no Evangelho. É claro que a gente não era nenhum santinho quando a gente era adolescente, mas a gente cresceu entendendo que fora de Deus não há Salvador. A gente cresceu entendendo que não era o funk da época, que não era a dança da época, que não era a moda da época que iria nos afastar do amor de Deus. Deixa eu te pedir uma gentileza aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui agora em mim, né? Porque agora eu sou o que estou incumbido de trazer a mensagem de Deus. Então, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Eu sei que a minha aparência não ajuda, mas olha para mim. Verdade. Louvado seja Deus. E nessa noite, eu estava ali tremendo. Minha perna tremendo, e o Johnny perguntou assim: por que o senhor está inquieto? Eu falei: eu estou com aquele típico friozinho na barriga de quando a gente vai trazer uma mensagem da parte de Deus, ou quando a gente está incumbido de trazer algo da parte de Deus. Primeira coisa que eu quero abordar aqui, queria que você prestasse bastante atenção, é que esse cenário aqui é um cenário totalmente espiritual. É um culto de jovens, mas é um culto que nós rendemos graças a um só Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que todos levantassem a mão assim e dissessem para Deus, aleluia, que Ele é digno de toda a honra. Desce para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Esse culto aqui não foi promovido para promover alguém, mas sim para adorar Deus. Salvador a Deus, levanta a mão e adora a Deus, porque Jesus já está na casa. Eu quero te pedir muita atenção nessa noite. Por quê? Porque sou eu que vou falar, não. Porque Deus tem uma palavra rema aqui para nós. Deus tem uma palavra revelada aqui. Eu vou falar na tua linguagem, jovem. Eu vou falar na linguagem que você possa entender, né? Então, se porventura você ouvir algo aqui que você está acostumado a ouvir do colega da escola ou do colega da sua rua, não se espante. É porque o que Deus quer nessa noite é fazer com que você entenda o que Deus quer falar para mim e para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, louvado seja Deus, em Salmos 119. Em Salmos 119. Enquanto você procura, eu quero louvar Deus com assim, ó, bastante antigo. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Fala pro irmão. Mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do tremor vão te intimidar, vão te intimidar, eu sei, aleluia. Mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras do tremor irá romper. A igreja louva por nome de Jesus. Pois não há barreira
Eles revestidos do poder de Deus e fé de Deus. Tu irás transformar, pois não há barreiras. Só os adoradores. Aleluia! Para seres revestidos do poder de Deus. Aleluia! Destruindo. Aleluia! As barreiras. Tu irás transformar. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor de Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é nosso grande intercessor. Pois não há barreiras. Aleluia! Eles revestidos do poder de Deus. Aleluia! Destruindo. Tu irás transformar, pois não há barreiras. Aleluia! Eles revestidos do e vem de Deus. Tu irás transformar as mais altas barreiras. Tu irás transformar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Salmo 119, versículo de número 9. E diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como o jovem ele tem condições de servir a Deus neste século presente? Observando conforme a tua palavra. Diga para o teu irmão do lado: não é louvor, não é revelação, não é a língua estranha, é a palavra. Fala para ele que ele vai te manter de pé. É a palavra. Então fala para ele assim: tenha o bom costume, fala para ele, Tenha um bom costume de ler a palavra. a palavra. Tá bom. Presta atenção. Aleluia, Deus. Tá bem estranho. A gente lê a revista que fala da novela do Rebelde. Meu Deus! A gente lê o jornal que vem trazendo o resumo do capítulo da novela daquele dia. A gente lê tantas coisas, mas a gente não tem o hábito de ler a palavra. E isso é uma coisa que não é só o jovem que deixa de fazer. Todos os que se dizem crentes, na sua grande maioria, não têm costume de ler a palavra. Existia um jovem chamado Martinho Lutero, um jovem que estava ingressando na escola de monges de sua época. Um jovem
que estava estudando a Bíblia. E estudar a Bíblia na época dele era privilégio de poucos, só os que tinham condições financeiras e os que entravam nos seminários promovidos por Roma podiam estudar a Bíblia. E uma certa ocasião, ele lendo a Bíblia, ele leu um versículo que mexeu com a sua estrutura. E o versículo que ele leu se encontra no livro ou na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Alguém sabe me dizer o que está escrito lá? Alguém se arrisca? Que está escrito em Romanos 1, 17. Mas o justo viverá da fé. Fé é uma palavra que está escassa no nosso meio. Fé é algo que a gente escuta só a nossa avó ou a nossa mãe falar disso. Por quê? Porque estamos vivendo uma geração de pessoas que acreditam só naquilo que pode ver e poupar. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Existem algumas coisas que nós depositamos a nossa fé. A nossa fé, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós depositamos no amigo ou na amiga. E eu sou internauta. E eu vi uma figura que postaram no Facebook dizendo assim: o pintinho diz piu, o gato miau e a cobra diz oi, amiga. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu vou me incluir, eu sei que eu sou um pouco mais velho do que a grande maioria de jovens que aqui estão, mas nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo onde o que se prega na televisão é que vai reger a vida do adolescente e do jovem. Eu falei isso na igreja matriz, que eu estava dirigindo um grupo de mocidade na minha igreja matriz, e eu peguei um dicionário que tem na internet, o nome do dicionário é Primeirano, e joguei a palavra rebelde lá, e pedi a definição da palavra rebelde. Deixa eu ver aqui quem é que assiste essa novela aí, chamada Rebelde. Levanta a mão. Não fica com medo não. Vou pegar leve. E aí, graças a Deus, né? Que não tem quase ninguém. Levantou uma lá atrás, ó. Tem muita gente aí que está escondido, mas não tem problema não. E aí eu joguei essa palavra rebelde no dicionário, no Primeirano, e apareceu várias definições para essa palavra. E só tinha coisa que não prestava. Por que eu estou falando dessas coisas e que é chato ouvir e que geralmente pregador fala disso, mas é a realidade dos nossos dias. Os jovens da nossa geração não estão observando conforme a palavra. Os jovens da nossa geração estão seguindo o que a multidão está seguindo. E eu vou provar para você aqui hoje, dentro da palavra, que a multidão, ela nem sempre tem razão. Você não tem que ser mais um componente da multidão. Você foi chamado para fazer a diferença no meio da multidão. Diga para o seu irmão: você vai fazer a diferença no meio da multidão. No meio da multidão. Aleluia! Aleluia, Deus. Oh Deus! Que é isso, evangelista? Aleluia! Fazer a diferença no meio da multidão é. E como é que se faz a diferença no meio da multidão? Tendo como regra de fé o quê? O livro, a revista, o jornal, a televisão, a internet? Não. É observando a palavra. E eu sei que a gente lê uma folha inteira do jornal, ainda mais a parte da novela, e não dá sono. Mas quando a gente pega a Bíblia para ler,
a gente cai para o lado, a Bíblia cai para o outro. Mas isso não acontece só com vocês, não. Pregador que chega aqui em cima e diz que isso é só coisa de adolescente, é mentira. Isso acontece com qualquer um de nós. É por isso que antes da gente ler a Bíblia, a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos dar a interpretação, para nos dar condição de chegar ao término da leitura diária que nós temos que fazer. Por quê? Porque dá sono, você cai para um lado. E o que mais acontece quando a gente lê a palavra? A gente lê um capítulo inteiro e não entende bulufas do que leu. Isso não acontece mais comigo, com o pastor Roberto, enfim, com alguns obreiros. Mas isso acontece com a grande maioria. Por quê? Porque a intenção do diabo é fazer com que você trate isso aqui como opção. E na verdade, isso aqui tem que ser prioridade. Diga para o teu irmão do lado. Aleluia. Principalmente o jovem. A palavra de Deus tem que ser prioridade. Aleluia. A função do diabo é tentar tirar você do foco. A função de Satanás é tentar fazer com que jovem você seja mais um que é gospel, mais um que vai à igreja, mais um que não tem um outro entretenimento e vai para a igreja porque não tem nada para fazer. Mas na verdade Jesus lhe chamou, Jesus chamou a mim, chamou a você para fazer a diferença. E como é que faz a diferença, evangelista? É observando a palavra de Deus. É pelo poder da palavra que vidas são resgatadas. É pelo poder da palavra que cegos eles veem. É pelo poder da palavra que os surdos ouvem. É pelo poder da palavra que o mundo fala. É pelo poder da palavra que alguém que está fora, aleluia, da sociedade é inserido na sociedade. É pelo poder da palavra que Deus pega o que não presta e transforma no que presta. É pelo poder da palavra que Jesus nos reuniu aqui nessa noite para que eu e você demos glória para o nome dele. Só quem está entendendo, levanta a mão assim da glória. É a palavra que vai fazer a diferença. Se você começar a entender que Deus te chamou para fazer a diferença, você vai entender que você está inserido na palavra. Aleluia! Aleluia! Eu posso dizer isso porque eu vivo isso. A gente passa a noite inteirinha no MSN, no Facebook, no Orkut, mas não tira uma hora de leitura da palavra. A gente vai para a Lan House, gasta todo o nosso dinheirinho que mamãe e papai deu para a gente levar para a escola, aleluia, mas não tem um minuto para ler a palavra. Jovens, vocês são fortes, mas são fortificados, não é porque, aleluia, vocês estão na internet, não é porque você faz o que a amiga faz, mas é porque vocês estão inseridos na palavra. Quer fazer a diferença? Lê a palavra. Eu pego no pé demais dos jovens lá da igreja. Fomos num culto de mocidade alguns sábados atrás, e tinha uma menina lá que devia ter pouco mais de 16 anos, ou se tivesse 16 anos, que estava pregando. E você vê a diferença daqueles que estão preocupados em observar a palavra. Eu gosto, irmão. Eu pego no pé, eu gosto que façam coreografia, eu gosto que façam peças, eu gosto que eles façam um movimento na igreja, mas melhor ainda do que tudo isso é observar a palavra. Você não entende hoje, mas tu vai entender amanhã. Eu me lembro que ainda jovem, tinha meus 14 anos, aí eu participava da escola dominical, e aí uma das lições que passaram para mim foi para eu ler a parábola dos lavradores maus. Eu li, reli, virei a Bíblia de cabeça para baixo e me virei de cabeça para baixo, li aquele texto e não consegui entender nada. Aí eu lembrei que a minha vizinha fazia um seminário teológico na Assembleia de Deus de Boiúna. Eu falei, eu vou lá na casa dessa irmã e vou pedir para ela me ensinar, porque eu não estou entendendo nada. Eu já li esse negócio umas 3 vezes e não estou entendendo nada. E aí fui eu lá
lá, ela pegou livro, desfolhou livros de teologia na minha frente, tentou me explicar, mas aquilo não entrava na minha cabeça. E eu falei: Jesus, me ensina a observar a tua palavra. E quando eu saí da casa dela, eu bati o portão, Deus falou nitidamente ao meu coração, aleluia, sobre a parábola dos lavradores maus. Ele disse: o Senhor da vinha sou eu. Deus estava falando comigo assim, aleluia, e os lavradores são os homens, aleluia. Eu mandei lá os senhores da vinha e eles mataram. Os senhores da vinha eram os profetas, aleluia. Deus começou a palestrar comigo, me ensinar, irmão. Foi ele purinho. Aí ele falou, aí não teve jeito. Quando eu enviei os senhores da vinha, aleluia, os senhores da vinha foram exterminados pelos lavradores maus. E aí eu enviei o filho cordeiro, o herdeiro de Deus. E aí eles também não respeitaram o filho, eles também mataram o filho. Eu falei: muito obrigado, Jesus. E eu andando na minha rua e Deus falando ao meu coração, eu andando na rua e ouvindo nitidamente Deus me ensinando a palavra. Sabe o que me sustenta até hoje, meu amado? Não é a revelação, não é bom, são ferramentas que Deus dá para agir no meio da igreja. Não é o louvor, também não é. Adoro louvar, queria ter uma voz melhor do que tenho ainda, mas o que me mantém de pé é a palavra. Eu sei que não é fácil, pegar a Bíblia e ler não é tarefa fácil para ninguém, mas é um desafio que, se você vencer hoje, você vai ter, aleluia, resultados muito bons amanhã. Eu sei que pegar a Bíblia e ficar lendo lá, e Tera gerou não sei quem, e Melquisedeque gerou não sei quem, isso não entra na caixa craniana. Mas amanhã, quando você estiver em perigo, é essa palavra que vai fazer efeito na tua vida. Que perigo, evangelista? Porque todo mundo que está aqui está sujeito a passar por momentos de fraqueza. Todo mundo que está aqui está predisposto a dizer: eu não quero ir mais para a igreja para mim não tem mais jeito, não faz mais efeito. Mas o que vai fazer resultado, o que vai dar resultado, é que você aprendeu no passado que é a palavra que te sustém, é a palavra que te mantém de pé. E hoje aqui eu quero te chamar a atenção, jovem, adolescente, adulto, seja lá quem for, atentemos em observar a palavra. Sabe por que você fica espreitando o pastor aqui? É porque tu não tem o costume de ler. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela porque todo mundo conhece. Ela não lê a Bíblia, ela me para todo dia que ela me vê, ela fala: amigo, ainda me chama de amigo, você pode me explicar esse versículo tal. Eu falo para ela: irmãzinha, vai ler. Não é que eu não quero estudar, mas eu tenho que dar a vara para te ensinar a pescar. É muito fácil eu pegar o peixe e lhe dar. Mas se a gente começa a entender que a gente vai purificar o nosso caminho conforme a palavra, a gente vai ser bem-aventurado. Você quer ver só? O apóstolo Paulo aprendeu com um dos maiores professores da sua época. O nome do maior professor do apóstolo Paulo era Gamaliel. E aí ele aprendeu, e ele escreve em uma de suas epístolas que ele tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer. Posso ficar aqui embaixo? Não posso? Ele tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer, mas nem tudo convém a ele. Tem gente que fala por aí que crente é ser preso. Loucura isso. Ele diz assim: ó, tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que vira para mim e fala: tu não pode ir para o baile. Eu falo: eu posso, rapaz. Eu só não vou porque o que tem lá não vai me edificar em nada. Você não pode fazer isso, eu posso. Eu só não faço porque eu tenho um senso crítico e eu chego à conclusão que se eu for em determinado lugar, isso não vai me acrescentar em nada. Aleluia, glória a Deus. Eu posso ir em qualquer lugar, eu sou livre. Jesus falou assim, ó: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala: eu sou livre. Eu sou livre. Bata no peito aí e diga: eu sou livre. Esse negócio de ser crente e achar que não vou ser crente não, porque não pode fazer. Pode, rapaz. Eu e você, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que ter a avaliação, ou o senso crítico em avaliar se aquilo que a gente vai fazer vai trazer benefício para a nossa vida com Deus. Aleluia, glória a Deus. A pior coisa do mundo é tu vir para a igreja, sentar no banco e não conseguir sentir a presença de Deus. Meu Deus. A pior, eu já tive essa experiência, ainda jovem.
queria fazer o que Eclesiastes capítulo 11 fala para mim. Vai, faz tudo que o teu coração desejar, mas saiba, porém, uma coisa, que de tudo isso eu vou te trazer o juízo. Ele está dizendo para mim o seguinte: você tem liberdade de fazer o que tu quiser, mas vai chegar o tempo da cobrança. Meu Deus. Você pode andar do jeito que você quiser, achando que está enganando o pastor, quem quer que seja. A vida é sua, mas saiba de uma coisa: o tempo de Deus vai chegar. E aí, eu queria viver do meu jeito. Era jovem, e jovem é só Jesus. Eu sei como é que é esse negócio. Eu sinto ainda algumas coisas de quando eu tinha 17 anos. E aí, eu quis viver da minha maneira, mas isso me acarretou em muitos prejuízos. Você é jovem hoje, eu falo isso na igreja, você tem um corpinho bonito hoje, você passa na rua e chama a atenção de qualquer um, principalmente as moças. Você passa e o pessoal: Fifiu, ei gatinha, ô filé. Estou acostumado já. É verdade. Mas o tempo passa. Passa ou não passa, Simone? O tempo passa. Feião, tá feião. Meu Deus. E porque você e eu, que nós quisemos viver da nossa maneira, a gente vai pagar um preço alto. Mas como eu posso mudar essa história? Como eu posso purificar o meu caminho? Como eu posso ser um jovem que vai fazer a diferença? Como eu posso, no meio de tanta corrupção, ser diferente das outras pessoas, ser diferente na minha escola, ser diferente na minha rua, ser diferente no meu trabalho, ser diferente no meu curso, na minha faculdade? Como isso é possível? Observando conforme a tua palavra. Aleluia. Porque quem vai fazer a diferença não é o pastor fulano de tal. Ô irmão, eu falo isso com a autoridade de Deus. Pastor nenhum tem poder de mudar a tua vida. Quem pode mudar a tua vida é você conhecer a palavra. Aleluia. Aleluia. Pastor nenhum pode fazer nada por você, a não ser te orar por você, apresentar você a Deus. Mas se você não tiver uma atitude diante de Deus, não adianta de nada. É você que escolhe o caminho que você quer trilhar. E eu tenho experiências, eu tenho aí nesses últimos 4 anos da minha vida, eu tenho vivido experiências de jovens que eram uma bênção na igreja e agora está comendo na mão do diabo. Dizem que fazem o que querem. Mentira! É Satanás quem conduz, é Satanás quem leva, é Satanás quem influencia. Outrora eram influenciados pela palavra, mas não teve essa visão de querer comer, de querer vivenciar a palavra, e agora são o quê? Redutos do diabo. Você quer mudar de vida? Você quer fazer a diferença? Observe a palavra de Deus. Muda de vida hoje. Ao invés de passar 300 horas na internet, passe 299, mas pelo amor de Deus, dedique 1 hora ao Senhor. Vai ler a Bíblia. É isso que vai fazer a diferença. Todas as vezes, queridos, nessa minha caminhada de não sei quantos anos, já perdi a conta, que eu pensei em desistir, não foi a revelação da irmã que me entregou há 10 anos atrás que veio à minha memória, mas foi a lembrança da palavra. Aleluia. Tem um versículo que o evangelista Denilson lá na igreja, ele recita muito, mas esse versículo faz parte da minha caminhada. Esse versículo, ele fala tão forte ao meu coração, que todas as vezes que eu penso em desistir, é esse versículo que ecoa na minha memória. Ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tu é escolhida dele, você é escolhido dele. De repente tu entrou aqui, achou que havia um pregador falando do dia de Pentecostes, falando que o dia de Pentecostes nada menos era do que a festa das primícias, que o povo era uma festa onde o povo colhia o produto daquilo que plantava e de primeiro lugar dava para o Senhor. Eu podia explorar esse texto aqui, mas a minha e a intenção de Deus é fazer com que você atente para a palavra. O que vai fazer a diferença na tua vida é a palavra. Aleluia. Glórias a Deus.
vai te lembrar do que você leu no tempo oportuno, no tempo certo. Sabe por quê? Eu te digo isso porque eu já passei várias vezes por desânimos na minha caminhada. Eu tenho 35 anos, mas já tive 17 dentro da igreja. Já saí no carnaval, já fiz poucas e boas, mas a palavra nunca saiu de dentro de mim. É isso que está faltando na nossa geração. É que seja inserido, é que seja marcado no meu e no teu coração a palavra. O que vai fazer a diferença, varão, na tua vida é a palavra. Tem que buscar a presença de Deus, mas tu tem que buscar é a palavra. O que vai te manter de pé, amado e amada de Deus, não é nada além do que a palavra. É Deus que nos trouxe aqui para tentarmos a palavra. É pela palavra que as coisas acontecem. Nós estamos estudando o livro do começo, o livro do Gênesis. E aí, o que Deus disse? Pela palavra Ele falou: haja luz e houve luz. Se Deus hoje decretar aqui, haja vitória para a irmã fulana, haja vitória para o irmão Ricardo, haja vitória para a mocidade local, vai acontecer, porque é pela sua palavra. Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, ele estava com fome, como homem, ele estava faminto, mas como Deus, ele era o Todo-Poderoso. E de repente, Satanás se apresentou para ele e disse: aleluia, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. É a palavra que vai fazer a diferença. Aleluia, saculeja o irmão com carinho aí e diz para ele: é pela palavra. Aleluia, levanta a mão para o alto aí e diga: é pela palavra. Aleluia, é pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. É a palavra que vai fazer a diferença na minha vida e na tua, querido. Levanta a tua mão para o alto e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. É a palavra que vai fazer a diferença. Disseram para mim e para você que nós não tínhamos mais jeito, mas não é isso que a palavra diz. A Bíblia fala de um endemoniado, um homem que vivia às traças, um homem que não tinha mais perspectiva de futuro. Ele era conduzido, aleluia, literalmente pelo diabo. E aí Jesus, ele se levanta da outra banda do lago, aleluia, e para salvar aquele homem, pelo poder da palavra, ele atravessa de uma banda para outra, e ele diz para aquele homem: olha, você vai ser liberto hoje. Por quê? Porque eu sou o Senhor. E por que eu vou ser liberto? Porque eu estou liberando essa palavra. É pela profecia de Deus nessa noite que eu libero uma palavra de vitória para a tua vida. Você que entrou aqui achando que não tem mais jeito, é pela palavra que Deus vai te colocar de pé. Você que entrou aqui achando que a tua vida já está no final, é pela palavra que Deus apaga esse ponto final e coloca uma vírgula. É pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Oh, se você puder dar glória, porque é pela palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que estavam quase 3.000 crentes reunidos no cenáculo, buscando o cumprimento da palavra. Aleluia, se não me falha a memória, aleluia, ele disse lá no capítulo 1, verso 8, que nós iríamos para Jerusalém e ficássemos lá até que de lá nós fôssemos revestidos de poder. Era uma profecia, era uma palavra lançada. E aí chega o tempo de Deus cumprir a sua palavra. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: chegou o tempo de Deus cumprir a sua palavra. Ele disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeria e não cumpriria. Aleluia. É pela sua palavra. Se estamos de pé aqui, não é porque nós somos bons, é pela sua palavra. Se pregamos, não é porque somos incríveis,
conforme a tua palavra. Quer fazer a diferença, jovem de Deus? Quer? Eu falo isso porque eu não sou hipócrita. Eu leio, mas já li muito mais do que leio hoje. E é isso que fez a diferença na minha vida. E é isso que ainda faz a diferença na minha vida. Aleluia. Certa ocasião, eu ainda adolescente, Deus já tinha chamado comigo e não tinha jeito. Eu estava deitado na sala da minha casa, não era casado ainda. E de repente eu de olhos fechados, era tempo de malhação, já tinha malhação na minha época. Mas a televisão estava ligada e eu estava cochilando. E de repente se apresentou uma muralha na minha frente, muito grande a muralha. E a muralha começou a fender de alto a baixo, fender a rachar. Começou a rachar. E eu parecia que estava acordado vendo aquilo. A muralha começou a rachar. Começou a rachar. E eu falei, Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu queria acordar e não conseguia. E Jesus falou assim para mim, fica esperto, rapaz, porque eu quero falar contigo através da minha palavra. E aí ele me levou lá para Josué, se não me falha, capítulo 6, que fala da muralha de Jericó. Ele falou assim para mim, sabe qual era o segredo do meu povo? É que o meu povo envolvia o problema, não deixava o problema envolver ele. Aleluia. Jericó sempre foi problema no caminho da vitória de Deus para a vida daquele povo. Mas Jesus ensinou que ele, aleluia, e seu povo tem que ter controle das coisas na sua mão. Deixa eu te dizer, pela palavra, Deus tem o controle da sua vida na mão dele. Não vai acontecer nada que ele não permita. Não vai acontecer nada que esteja debaixo da sua permissão, da sua vontade permissiva. Você está entendendo, jovem? Se você quiser crescer, se você quiser ser parado, se você quiser ser consagrado, observe a palavra dele. É muito bom participar de algumas festividades que tem na igreja. É fato isso. E me permita a expressão chula, ninguém zoa mais do que eu. Fui para um retiro e fiquei os 5 dias do retiro acordado. Me permita de novo falar mais uma coisa chula. E eu toquei terror nos jovens que foram comigo, tudo capengando lá, e eu falei, ninguém dorme. É bom, mas melhor ainda é observar a palavra. Bata no peito e diga assim, a partir de hoje, eu vou observar a palavra. A vida alheia não te interessa. Ih, Jesus, o que é isso? A vida alheia não te interessa. O que é que te interessa? É a palavra. Se o irmão caiu, ora por ele, porque pela palavra a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes ele vai ficar de pé. É pela palavra que as coisas acontecem. Eu não vou mais na igreja porque o pastor, meu irmão, não falou comigo ontem. Você veio aqui para observar o pastor ou veio observar a palavra? Aleluia! Eu não vou mais naquela igreja. Eu estou passando por isso. E é bom a gente pregar o que a gente está vivendo. Não vou mais lá porque lá não tem amor. Quem foi que disse isso? É a palavra. Você está entendendo, jovem? Diga, a partir de hoje, eu vou ser um grande observador da palavra. É a Bíblia, querido. É isso aqui, ó. Come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. E Deus vos abençoe em nome de Jesus.